Meus irmãos, então vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto, das nossas lições na confissão de fé. Vamos orar, vamos começar orando, oremos ao Senhor. Senhor, eis-nos aqui na Tua presença, no Teu santo dia, Te louvamos, ó Deus. Senhor, nos acrescenta hoje mais um dia, mais uma semana, e também nos dá a oportunidade de Te servir na Tua casa, Te buscar, meditar na Tua palavra, nos Teus preceitos. Estamos aqui, ó Pai, pela Tua graça, recebe esse tempo dedicado a Ti. Também pedimos que o Senhor nos alimente espiritualmente, ó Pai. Usa a instrução desta classe, esses assuntos doutrinários da Tua palavra, que o Teu Espírito esteja conosco, nos iluminando, falando ao nosso coração, que possamos, ó Deus, receber graça nessa manhã e que o Senhor abençoe, ó Deus, esse conteúdo que vem de Ti, da Tua verdade, que seja um conteúdo que venha a ser para a glória do nome do Senhor, Pai, que seja conforme a Tua palavra também. Perdoa as nossas faltas, recebe-nos. É o que pedimos em nome de Jesus, oramos. Amém. Não sei se está tendo uma microfonia, está tendo, né? Acho que tem que virar um pouco aqui a caixa. Irmãos, então vamos seguir aqui o nosso assunto. O versículo que eu citei, versículo base, citado, Hebreus 10, 31, nos lembrando, em Hebreus 10, 31, nos lembra que nós não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, Deus nos chamou com o propósito de alcançarmos, de fato, o fim da nossa fé. Nós vamos ver aqui na confissão que a fé é um dom de Deus, nós já vimos. Então, o Senhor é o autor da nossa fé e o consumador. Então, o Deus que nos deu a fé, que nos chama a fé, que nos chama a iniciar essa caminhada com Ele, é o Deus que nos preserva e é o Deus que nos leva ao fim, o objetivo final, a vitória final. Então, a garantia da vitória para nós é certa, porque Deus é quem vai nos sustentar e nos conduzir. Então, em Hebreus 10, 31, uma palavra de incentivo, de esperança, de uma esperança firme. Deus nos dá o testemunho do Espírito, que Ele já nos deu a fé salvadora. Nós não somos dos que retrocedem, mas os da fé para a conservação da alma. Hoje, então, nós vamos conversar sobre a seção 2 e 3, encerrando esse capítulo da fé salvadora. Então, eu vou começar lendo a seção 2 e os versículos citados antes de expormos o assunto. Irmãos, a confissão de fé, então, na seção 2 do capítulo 14, está registrado lá assim: por essa fé, o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus, quem fala em sua palavra, crê ser verdade tudo quanto nela é revelado. Veja, preste bem atenção. Perceba na leitura da confissão que os autores estão descrevendo aí que tipo de fé é essa salvadora. Que fé é essa? Qual a qualidade dela, a natureza da fé? Então, a fé que salva abraça tudo o que está registrado na Bíblia. Tem assuntos mais importantes e centrais? Tem. É claro que o essencial, irmãos, é abraçar Cristo, crer em Jesus, receber Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas a fé genuína não se limita nessa questão. Um crente verdadeiro, convertido, transformado, regenerado, ele vai amar, abraçar, ele vai desejar, conhecer e praticar toda a palavra de Deus, com a graça de Deus, é claro, com a ajuda de Deus. Então, tudo é verdadeiro. Nós que cremos, recebemos toda a Escritura como palavra de Deus, não é? A gente não escolhe um pedaço,
qual as doutrinas ou as partes que nos interessam. Toda a Escritura, ela é preciosa para o eleito, todas as promessas de Deus, tudo que Deus deixou registrado para nós. E a confissão vai dizer isso, quando ela continua e diz assim, veja, primeiro crê em tudo, não só numa parte, e age de conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular. Então não existe esse negócio de fé que não é praticante, né? Não existe a fé genuína, que essa coisa do crente nominal, nós vamos ver aqui na aula de hoje, continuar vendo, enfatizar isso na aula de hoje. Então, a fé salvadora, ela tem frutos, ela vai operar, vai conduzir à obediência, e obediência completa. Esse negócio de converter pela metade, né? Não, o crente... É claro que nós estamos em santificação, processo de santificação, mas, irmãos, a fé salvadora, ela vai desejar conhecer e obedecer toda a palavra, prestando obediência aos mandamentos, tremendo às ameaças. Então, a fé genuína teme as ameaças, teme a Deus, abraça as promessas para a vida presente e futura. Porém, os principais atos da fé salvadora são aceitar e receber a Cristo e firmar-se nele para a justificação. Então, o principal é o perdão, a justificação, é ter Jesus. Mas não para aí. Isso tem que ser enfatizado, porque, às vezes, no meio evangélico dos nossos dias, o que acontece é isso. As pessoas, aquela ênfase suprema na pessoa vir aqui, aceitar um apelo, receber Jesus, e pronto, acaba ali. Parece que, pronto, tá, zerou, não tem mais o que fazer, ela já aceitou Jesus e pronto. Não. Esse é o principal ato da fé salvadora. Mas não é só isso. E o discipulado, e o tomar a cruz, e o negar-se a si mesmo, e o estar buscando a reforma da vida em todas as áreas. Então, esse é um problema grave da igreja hoje, nosso, da igreja evangélica e da igreja em geral hoje. Parece uma coisa boa, né? A superênfase. Claro que a gente quer que as pessoas se convertam. Claro que nós queremos que as pessoas venham a Cristo, sejam salvas. Mas nós vamos estar, muitas vezes, enfatizando algo que produz uma ideia equivocada, uma fé fácil. Torna a porta larga. O pessoal acha que é só vir aqui, aceita Jesus e acabou, e agora está tranquila. Ela fica sendo membro da igreja e pronto, está garantida a entrada no céu e acabou. E isso produz um cristianismo nominal. A pessoa tem um nome no rol da igreja, tem um nome de cristão, tomou uma decisão lá atrás em algum momento e ela não segue discipulado. Ela não nutre a sua fé, ela não busca a santificação, ela não é uma leitora da Bíblia, não treme diante dos mandamentos de Deus, não tem temor de Deus nenhum, não tem ética. E isso gera na igreja, em nós, essa dificuldade. E os ímpios lá fora olham para nós, então cristianismo é isso aí, então eu vou ficar aqui mesmo no mundo. É só isso aí, crente. Elas não veem diferença entre o crente e o ímpio mais. As pessoas olham para nós e não vê seriedade, não vê temor de Deus, não vê autonegação, discipulado, seguir a Cristo, não vê, as pessoas não veem mais. E aí isso não é que é desculpa, né, para o ímpio, ele se endurece mais, ele é culpado pela dureza do coração dele. Mas às vezes eles olham para a igreja, eles olham para nós, e a gente acaba sendo motivo desse endurecimento, porque eles dizem assim: se ser crente é isso aí, eu vou ficar aqui mesmo. Crente orgulhoso, crente que é relaxado, que não tem compromisso com Deus, que quebra a lei de Deus e aí ainda usa a graça para se justificar a todo momento. Então, o pessoal lá fora vai dizer o quê? Então, se cristianismo é isso aí, estou muito bem aqui onde eu estou, obrigado. Né? Então, a igreja, Deus é soberano, Ele pode salvar, a igreja não sendo sal e luz, pode salvar porque Ele é soberano, mas Deus, Ele quer que sejamos sal e luz.
Ele quer que as pessoas olhem para nós e vejam, não, existe algo diferente, existe esse negócio de vida transformada, existe santificação, né? Nós refletimos a glória de Deus. Então as pessoas, quando olham para nós, se realmente nós estamos crescendo em graça, não é sermos perfeitos, irmãos, porque nós não vamos ser aqui nessa vida, mas se as pessoas olham para a igreja e percebem que há um crescimento em graça, que as pessoas se tornam melhores quando elas se tornam cristãs, a igreja ela vai ter uma função de sal e luz. Agora, se as pessoas olham para a igreja e a pessoa fica pior, ela se torna crente e vira uma pessoa pior. Está acontecendo isso, as pessoas estão vindo para a igreja e estão se tornando pessoas piores, porque ainda usa o evangelho para justificar a sua vida ímpia. E aí as pessoas lá fora vão olhar para nós e vão dizer o quê? Então, é isso aí, né? Então, isso acaba, a igreja perde essa propriedade de ser sal e luz, certo? Versículos sobre a fé salvadora, né? Que falam dessa verdade de que a fé salvadora abraça tudo da Bíblia, tem vários versos aí. João 4,42, a mulher samaritana, ela diz na verdade, os samaritanos disseram à mulher samaritana, né? Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, aí é um exemplo de fé. 1 Tessalonicenses 2,13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim, como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Então, Paulo lá em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo está dizendo que aqueles irmãos receberam a palavra como palavra de Deus e estavam praticando a palavra. 1 João 5,10, aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo testemunho. Aquele que não crê, aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Tem vários versos aí, outros, né? Os irmãos podem depois, com calma, consultar cada citação aí, né? O mais famoso aí talvez seja esse último, aí João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Irmãos, a pregação bíblica redescoberta pela Reforma, que enfatiza que é graça. A questão é, você crê ou não? A questão é essa, né, que é colocada diante de nós. Então, isso gera uma questão, a seguinte questão. Então, todos que creem vão ser salvos? É só ser crente, é só aceitar o apelo e pronto, está tranquilo? Todos os crentes vão ser salvos? Não há uma resposta simples, irmãos. Preste bem atenção. No sentido bíblico, profundamente bíblico, sim, a Bíblia diz, quem crê está salvo. Só que quem tem essa fé que é dom de Deus, a fé salvadora, a fé salvífica, a fé genuína. Porque se você ler com atenção o Novo Testamento, você vai perceber que muitos creram em Jesus e não foram salvos. Você não já percebeu isso não? Que teve gente na Bíblia que creu em Jesus, mas não foi salvo? Você já parou para pensar nisso? Lá no Evangelho diz que muitos dos principais creram nele. Mas em seguida, o Evangelho de João diz: mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória de Deus do que a glória dos homens do que a glória de Deus. Então teve muita gente na Bíblia que teve uma fé que as pessoas dão vários nomes, fé histórica, assentimento intelectual, né? Mas não abraçou Cristo como Senhor e Salvador, submetendo completamente a Ele. Então, muitas pessoas têm um tipo de fé que não produz fruto,
não move a obediência, não produz temor, né? Não produz temor em seus corações, não querem abandonar o pecado, o mundo, os hábitos pecaminosos. Muitas pessoas vêm aqui, mas não estão dispostas a virar as costas para o mundo, a mortificar o pecado, certo? Então, muita gente tem medo de perder as posições no mundo, a fama, o status. Até concordo, não, a Bíblia é a palavra de Deus, o cristianismo é a verdade, mas tem alguma barreira ali. Algumas pessoas são quase cristãs, digamos assim. Então, nós vamos ver na Bíblia que há categorias de pessoas. Por exemplo, você vai perceber isso também na parábola do semeador. Tem aquela semente à beira do caminho que nem floresce, não nasce, mas tem um tipo de semente que cai em solo rochoso e no espinhoso, que a planta cresce, mas não dá fruto, que é um tipo de pessoas que experimentaram algo do cristianismo, mas não foram regeneradas, não foram salvas, e depois se desviaram e se perderam. Então, tem um livro que eu quero recomendar. Hoje ele está sendo vendido, mas ele era distribuído gratuitamente. Ainda existe a versão gratuita na internet, no site do Monergismo, que é o nome do livro é Estudo sobre a Fé Salvífica, de A.W. Pink. Esse livro está lá, você pode fazer a busca no Google, vai aparecer. Eu vou ler aqui uma parte, uma citação, e quero recomendar que os irmãos estudem esse livro com seriedade. É um livro muito bom, muito sério o assunto, muito importante. E Pink diz ali no seu livro o seguinte, que muitos leitores foram educados com a ideia de que só há duas pessoas no mundo, crente e incrédulo. Mas essa classificação é enganosa. Ele diz que, na verdade, há três classes de pessoas. E ele cita o que o Novo Testamento diz: judeus, gentios, certo? Ele diz: não vos tornei causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Então ele fala de judeu e gentio. Mas entre os judeus, ele diz que há duas classes. Dentre isso que seria o judeu, né? Ou o crente, certo? Aquele que é cristão. Então assim, primeiro pensa, quem era o gentio nessa linguagem? O gentio seria hoje essas pessoas alheias à igreja, digamos assim, na linguagem lá do período do Antigo Testamento, né? Na igreja do Antigo Testamento. O gentio naquele tempo era aquelas nações que não faziam parte da aliança, não conheciam o Antigo Testamento. Hoje, essas pessoas que estão fora da igreja, certo? Hoje seria isso, ok? Mas, mesmo dentro de Israel, tinha dois grupos, porque Paulo diz em Romanos 9,6, nem todos os que são de Israel são israelitas. Então, existe a pessoa alheia à fé, mas mesmo dentro daqueles que supostamente têm fé, ou estão dentro da igreja, digamos assim, dentro de Israel, lá na época, e hoje dentro da igreja, tem pessoas que têm fé, e é um tipo de fé, mas que essa fé não é isso que a gente tem dito, não abraça toda a Bíblia, vive no pecado, não quer abandonar o mundo, não quer ser um discípulo, certo? Então existe esse tipo de pessoa. E mesmo na parte que é crente, aí tem outro assunto que nós vamos ver mais na frente, né? Que é o grau de fé. Existem os crentes fracos também, que nós vamos ver mais na frente. Mas, então, diante disso, irmãos, nós vemos que é importante sabermos qual é a qualidade da fé que é exigida de nós, porque tem pessoas crentes que, de fato, não estão no número daqueles que são salvos. Pessoas que professam de boca conhecer Jesus, mas não experimentam a graça como deveriam. Lá no Sermão do Monte, mais à frente, se Deus permitir, nós vamos chegar lá, tem aquela passagem que muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor. Eles criam. Veja que eles chamam Senhor, eles professam. Em teu nome
fizemos milagres, expulsamos demônios. Esse pessoal não é incrédulo, não é ateu, não, irmãos. Esse pessoal que vai estar lá dizendo Senhor, Senhor, não pense que é o ateu, a pessoa que vive na imoralidade grosseira lá fora, não. Eram pessoas que estavam dentro daquilo que a gente chama de cristandade, de cristianismo. Então, essa ideia assim, essa ideia geral das pessoas, todo mundo que veio atender um apelo, embora eu estou falando isso, mas a gente não faz apelo aqui na igreja, né? Mas nos colocando dentro desse movimento evangélico, né? Vamos dizer que a gente está dentro desse movimento, né? Que é chamado evangélico. Existe um movimento evangélico, ele abraça várias denominações, né? Não entra em detalhes doutrinários, mas crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Igrejas verdadeiramente evangélicas creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Geralmente esse meio evangélico não enfatiza como nós algumas doutrinas, e aí há uma unidade, né, maior aí dentro desse grupo. Então, estou falando que é comum no meio evangélico. Então, as pessoas acham que todo mundo que creu, aceitou um apelo, faz parte de uma igreja, pronto. Acha que é isso que a Bíblia diz assim, está salvo. Sem uma profundidade maior, sem analisar com mais profundidade, né, o que é essa fé salvadora. Então, isso passa uma ideia de algo moleza, fácil. E acaba, irmão, sendo também isso algo enganoso, porque a pessoa pensa, o ímpio, ele pensa assim, ó, poxa, eu faço o que eu quiser aqui, depois vou lá numa igreja e creio e pronto, estou garantido. As pessoas criam isso na mente. A pregação reformada da justificação pela fé levanta questões sobre uma crença fácil. Porque a gente às vezes não afirma com clareza que a fé salvadora, lembra de João Batista? Raça de víboras, né? Quem vos induziu a fugir da ira vindoura, produza frutos de arrependimento. João Batista disse lá, né? O arrependimento genuíno tem fruto. Então, a igreja, quando nós como igreja rebaixamos o custo do discipulado, é só, pronto, rapaz, você não quer ser salvo, você é pecador, você não quer ser salvo, não, a pessoa, quero, né? Então vai lá na igreja, vai lá na frente, pronto. É isso ser discípulo de Jesus, é só isso, acabou aí. Quando nós rebaixamos, irmãos, o discipulado a isso, de fato, assim, a gente transmite essa ideia, né, de uma crença fácil. E algumas pessoas pensam que a fé reformada ensina que tudo o que precisamos fazer é crer, então podemos viver uma vida relaxada e licenciosa. Então a gente pode transmitir uma ideia de que a fé, a justificação pela fé, a doutrina da graça, as doutrinas da graça, ela é correspondente a uma ideia de uma fé fácil, uma vida, uma desculpa para pecado, uma vida relaxada e coisa desse tipo, certo? E nós sabemos, à luz da Escritura, e Tiago vai nos dizer, que Tiago nos lembra, né? Tiago 2,14, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, acaso pode semelhante fé salvá-lo? Uma pessoa que tem esse tipo de fé, sem arrependimento, sem frutos, sem discipulado, sem tomar a cruz, sem negar-se a si mesmo, sem mortificar o pecado, qual a diferença, né, dessa pessoa, como o Tiago vai dizer no capítulo 2, verso 19? Crê tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem. A fé dos demônios é uma fé demoníaca, né? Eles creem, eles sabem, o demônio não é ateu, não tem demônio ateu. Não existe demônio ateu, né? Eles caíram lá, eles viam a presença de Deus diretamente, se rebelaram, caíram, e agora eles não têm como se arrepender, mas eles não têm como negar a existência de Deus, eles creem muito bem em Deus, né? Tremem, mas isso não produz transformação. Então é possível pessoas que têm fé nesse sentido se perderem. Pessoas que têm fé, que é dom de Deus, fé salvadora, não vão se perder. Mas é possível pessoas
Irmãos, aí levanta uma questão que é a seguinte: até onde alguém pode crer e ainda assim não ser um regenerado? Né? Isso é difícil. Até onde alguém pode ter uma fé que parece que a pessoa é um crente, e isso levanta questões de autoexame, né, para nós. Até onde alguém pode dizer, não, eu sou um crente e tal. E isso é muito sério, porque essa é uma questão de vida ou de morte. Se a pessoa estiver se enganando, estiver equivocada, se ela morrer se enganando, vai ser tarde demais. Então, nós como igreja, quando ensinamos essas questões, é uma questão de grande importância para que a nossa segurança seja uma segurança firme, para que nós estejamos prontos para morrer. A fé nos ensina a viver e a morrer. Nós vivemos com a perspectiva da eternidade. Vai chegar o dia da nossa morte. Vai chegar a hora. Então, nós não podemos estar despreparados. Nós não podemos chegar naquele momento e não ter um fundamento firme. Temos que estar sobre a rocha. Temos que estar garantidos em Cristo Jesus. Não em nós mesmos, mas em Cristo Jesus. Seguros. Então, se a pessoa acha que fé é assentimento intelectual, o demônio também crê. O demônio, se você perguntar tudinho para ele, o catecismo, ele vai concordar todinho com o que está sendo dito ali, né? Mas quer dizer então, pastor, que assentimento intelectual não é importante? É importante, né? É importante, faz parte da fé, mas não para aí, certo? É importante lermos a Bíblia, estudarmos, estarmos instruídos sobre o que é a fé, essas coisas, é importante. Só que o problema é quando isso fica restrito a isso, porque a fé, irmãos, a fé genuína, ela é algo que é experimentada, é uma graça, é um dom de Deus. Não é algo só de pesquisa, né? Não é algo só que você pesquisou. Você pode pesquisar, por exemplo, o funcionamento de uma aeronave, né, de um avião, e conhecer bem como é que funciona, confiar naquilo ali, né, intelectualmente, mas de fato ter medo, né, de voar na máquina lá, ou não confiar de entrar, né, no avião, digamos ali assim. Então nós temos que entender a mensagem, mas a fé salvadora é que vai nos dar coragem de nos entregarmos nas mãos de Deus, no sentido prático, né, experimental, aplicar essas verdades à minha vida plenamente. Então, assentimento intelectual, concordar com a Bíblia é uma parte. Ter informação é importante, mas precisamos de mais. Segundo a nossa confissão, o tipo de fé que se espera de nós é uma que abraça a boa notícia do Evangelho, mas tudo o que está na Bíblia. Somos contra o conceito de fé implícita. Então não tem esse negócio do crente, irmãos, não ser um estudante da Bíblia. Não existe um crente, uma pessoa crente de verdade ou então ele vai ser um crente fraco, como vamos ver, não vai ser sal e luz, não vai estar glorificando a Deus, vai sofrer a disciplina de Deus se for realmente um crente, certo? Porque nós somos contra a fé implícita. O que é a fé implícita? Fé implícita é uma doutrina da Igreja Romana, Igreja Católica Romana, que assim, você se torna membro da igreja e pronto, pode confiar que vai dar tudo certo. Você está com o nome aqui no hall da igreja, fique tranquilo, você está na igreja certa, você vai para o céu de qualquer maneira. Fé implícita existe, irmão, só tem uma pessoa que podemos confiar implicitamente, fechar os olhos, é Deus. Né? Uma pessoa que é três, né? Um Deus trino, há um Deus em três pessoas. Pronto, em Deus você pode confiar. Juntamente com Deus, a sua palavra, que é a revelação dele perfeita. Mas exigir fé implícita para a igreja, ou para eu como pastor chegar assim, eu sou pastor Camon,
estudei nos seminários aí da IPB, tenho um mestrado, depois aí, se Deus permitir, né, doutorado, o que for, pronto, agora confie em mim que eu disser aqui. Irmãos, isso não é bíblico, né? Não é o que a reforma nos trouxe, né? A reforma protestante. Não é o que Deus exige de nós na sua palavra, certo? E é perigoso, é perigosíssimo, certo? A sua fé tem que estar fundamentada na palavra de Deus, nas doutrinas bíblicas. Você pode confiar plenamente no que Deus diz na palavra, né? Mas não somos infalíveis, as instituições, né? As igrejas visíveis, os pregadores, nós não podemos exigir fé implícita de ninguém. Mas a fé que conduz alguém a Jesus vai conduzir essa pessoa a crer em tudo que está na Bíblia. Todas essas lutas na história da igreja têm sido por causa das pessoas tentando reinterpretar a Bíblia. Não é bem assim, reinterpreta e tenta dar um jeitinho, né, no que está ali. Não, tudo que Deus falou é para nós, temos que abraçar. Tudo que Deus falou, irmãos, tem autoridade divina. Toda a Escritura. Então não existe crentes, né, genuínos que... Eu sei que o crente tem pecado, ele pode não ter sido bem discipulado, resistir a alguma coisa ou outra, mas finalmente ele vai submeter a Deus. A fé vai vencer, né? A fé em Deus, na palavra de Deus. É por isso, por não crermos na fé implícita, é por isso que o nosso papel aqui é ensinar. Não é forçar ninguém a concordar, né? Quem convence é Deus. Mas assim, tem que haver a instrução, porque não é fé implícita, não é só porque você é membro da igreja ou é presbiteriano que tudo bem. Não, você tem que ser um discípulo de Cristo, você tem que andar com Jesus. Então a fé salvadora produz ação, resposta. Pessoas sem fé salvadora podem ouvir, ler e entender a Bíblia, sem que isso as mova a ação. Então, pessoas sem fé salvadora, parece que não acontece nada. Ela lê a Bíblia, escuta pregação, mas aquilo não desperta ela. Né? Essa coisa que nós vemos hoje, irmãos, que o pessoal quer que a gente... Eu sei que existe o trabalho da igreja, do pastor e tudo, mas... essa coisa de uma fé que tem que ser... Tem momentos, claro, que nós vamos ver aqui na frente, né? A fé fraca. Existe a pessoa, né? Nós podemos passar por altos e baixos, momentos que nós estamos com a fé fraca. Mas, irmãos, temos que ter cuidado que pode ser também que esteja faltando fé genuína. Né? Isso é triste, nós devemos nos preocupar, orar, trabalhar, né, como igreja, no que depender de nós, mas a fé é dom de Deus. E nós não temos como, nesse sentido, é claro que se a pessoa está com uma fé fraca, isso deve nos mover como igreja a compaixão, a orar, a fazer algo, né, em certo sentido, a aconselhar a pessoa, que eu vou trazer aqui alguns conselhos mais na frente, para pessoas com fé fraca, né? Se é um crente... Fé fraca, irmãos, é alguém que é crente, mas está fraco na fé. Mas isso também traz preocupação, juntamente com isso que eu tenho dito, desse equívoco, de muita gente achar que ser crente é só fazer parte da igreja, vir num apelo ou coisa do tipo. E a verdade é que pode ser que a proporção de pessoas sem fé genuína dentro da igreja seja muito grande. E é por isso que tem que estar... O pessoal fica buscando esse negócio de ser relevante toda hora e tem que estar arrastando as pessoas com motivações carnais, com técnicas carnais, psicológicas. Se as pessoas tiverem fé, elas vão ser movidas. O que deve nos mover à ação é Deus, é a fé, é o temor de Deus, é a palavra de Deus.
mas temos nos acostumado, né, como igreja, a ser movidos por outras motivações. E aí tem uma hora que vai ter os altos e baixos nessas motivações, mas nós temos que ser fiéis, né? Então, quem tem fé vai estar sendo fiel. É claro que essa fé pode estar fraca, eu vou falar disso mais na frente um pouco. Então, o verdadeiro cristão que acredita no que está escrito, ele vai obedecer. Pode ter uma obediência parcial, uma obediência fraca, mas ele sabe que tem que obedecer. E o que move ele é a fé, é Deus, é o Espírito, é a consciência. Nós somos ovelhas, né? Mas Deus nos pastoreia, nós somos ovelhas, nós somos gente também. Deus nos pastoreia. O trabalho pastoral, se a pessoa está fraca na fé, o pastor vai chegar lá, não é para levar autoajuda, não, ele vai aconselhar. Meu irmão, o que é que você está fazendo? O que é que está acontecendo? Por que é que não está lendo a Bíblia? O que é que está acontecendo? Então, não vai ser motivações de autoajuda que vai ser levado lá. Não vai ser um coaching, né? O pastor não é um coaching. Ele é um cura de almas, né? Ele é um médico de almas. Ele vai chegar e vai analisar o que é que está faltando. Cadê? Está lendo a Bíblia? Está orando? Culto doméstico? Né? Como é que está? Você percebe tristeza quando peca? Percebe? Como é que está assim? Você tem prazer nas coisas de Deus? Mas por que não tem? Aí vai ser feita uma análise, né? Será que a pessoa está fraco na fé? Ou será que a pessoa nunca nem ouviu? Você lembra quando Paulo, acho que foi em Éfeso, quando ele chegou lá, aí perguntou assim, você receberam o Espírito Santo? Aí eles, nós nem ouvimos o negócio do Espírito Santo aqui, ninguém nem disse isso. Pode ser que na igreja hoje as pessoas nem ouviram isso que a gente está dizendo aqui, que existe isso. Nem sabe, que negócio é esse? Né? Que história é essa aí? Né? A gente nem sabia que tinha que ter esse tipo de fé aí que vem de Deus, que é dom de Deus, que move a ação, que produz fruto. Então, é isso que nós devemos entender. A fé salvadora produz ação em resposta à revelação. Eu já li isso aqui, né? Pessoas sem fé salvadora podem ouvir, ler e entender a Bíblia. Então, a gente acha, às vezes, se a pessoa gosta de teologia, gosta de Bíblia, quer dizer que ela tem fé salvadora. Não. Não quer dizer que ela tem fé salvadora só porque ela gosta de Bíblia. Ela pode ouvir milhares de sermões com um coração sem fé, sem regeneração. Então, ela vai ouvir, isso não vai. A vida dela vai continuar seguindo os padrões do mundo, seguindo a carne, seguindo o que está aí. Né? O cristão genuíno que tem fé, quando ele lê na Bíblia a palavra de Deus, ele treme diante de Deus. Mas não é só como os demônios, né? Porque o demônio treme, porque ele sabe que está condenado e vai para o inferno. Mas é o temor santo, que é dom de Deus, que está na alma salva. A confissão de fé descreve os atos da fé salvadora que abraça as promessas de Deus. Então, a fé verdadeira abraça as promessas de Deus, mas os principais atos da fé são aceitar e receber a Cristo e firmar-se só nele para a justificação, santificação e vida eterna, em virtude do pacto da graça. Então, a fé genuína, em primeiro lugar, entende que só a justiça de Cristo salva, ele abraça Jesus para ser justificado, mas também para ser santificado. Muita gente quer Jesus só para ser Salvador, mas não quer como Senhor. Então, a mesma fé que justifica, que abre os seus olhos para eu preciso de outra justiça, eu preciso ser salvo, ela vai continuar operando e o crente vai dizer, não, eu tenho que ser santificado, eu tenho que ser aperfeiçoado, eu tenho que nutrir a minha fé, eu tenho que ter comunhão com Deus, eu tenho que ler a minha Bíblia, eu tenho que ouvir pregadores fiéis, eu tenho que cultuar Deus. Então, a mesma fé que é para a pessoa ser salva, ela tem que continuar manifestando sua existência e vida, porque nós abraçamos Jesus não só para ser perdoado, mas para ser santificado. Então, se a pessoa não quer ser santificada, tem alguma coisa errada.
com essa fé. Certo? Irmãos, eu vou parar a primeira sessão aqui e perguntar se tem dúvidas, perguntas, comentários. Deu para entender mais ou menos aí a ideia? Então é algo que eu quero que os irmãos pensem nisso, reflitam sobre isso, meditem. O livro que eu recomendei vai ajudar o irmão. É muito mais detalhado do que essa aula, né? É uma literatura bem detalhada, estudos sobre a fé salvífica, né, da W. Pink, baixe lá, tem gratuito, leia, medite nesse assunto, ore a Deus e veja se é assim ou não as coisas, né? Não é fé implícita. Não estou dizendo que você tem que acreditar, porque eu, a Igreja Presbiteriana, os reformados estão dizendo isso. Então, ore a Deus, estude, peça a Deus sabedoria. E se as coisas são assim, tem muita coisa errada, né? E a gente tem que mudar completamente a nossa postura com relação a muita coisa. Mas primeiro isso tem que ser entendido, e aí o Espírito é quem vai fazer descer para o coração a seriedade dessas coisas. Então, recomendo aos irmãos fazerem esse exercício, certo? Mas a mensagem, irmãos, é justamente assim. A gente não tem que pegar assim a questão... É um pecado o homossexualismo e tudo, mas é isso. As categorias não é só quem está na igreja é salvo e quem está lá fora ou na universidade está perdido. Então, independente do pecado ou do lugar onde a pessoa esteja, se ela não tem fé salvadora, ela pode até ser uma pessoa que não tem nada escandaloso na vida, é heterossexual, é conservador nos valores, mas se ela não é regenerada, ela está perdida igual, pode até congregar numa igreja. Então, a questão que tem que ser clara é isso, que não é uma questão geográfica, né? Ou de vocação, ou de... A questão é uma questão que a pessoa está perdida essencialmente porque ela não tem fé salvadora. Agora, a fé salvadora vai levar a pessoa a se arrepender e a mudar essas coisas. Então, se a pessoa vive no homossexualismo, alguma outra prática aberta desse tipo, ela está dando evidências de que não é um crente. Possivelmente não é mesmo, ela não deve professar, porque você está dizendo que é no ambiente universitário. Então, a questão... Assim, eu acho que a nossa mensagem tem que ser mais clara. Eu acho que se a gente comunicar com mais clareza, eu acho que as pessoas lá fora elas vão entender. O problema é que o difícil, eu acho, é porque elas já pressupõem que é uma questão de ódio, elas já pressupõem isso, né? E aí quando você ouve uma coisa com preconceito, geralmente é ruim, né? Você já tem várias defesas ali. Então, irmã, realmente assim, é um desafio, né? Evangelizar nesses ambientes, é um desafio. E que vai exigir realmente assim, mais conteúdo, mais clareza, que a pessoa ela tenha paciência para lhe ouvir, né? Então, isso. Eu acho assim, que você deve esperar, orar a Deus e esperar a oportunidade, a porta certa, entendeu? Você não tem que ficar achando que, assim, como Deus é soberano, você ora, se prepara. Você não pode achar, você não pode achar que, tipo assim, a ideia assim, se eu não falar aqui, está tudo perdido, porque não é assim, né? Claro que a gente tem que falar, mas existem as ocasiões, as oportunidades. Existe uma obra do Espírito que pode ir lá operando e preparando essa pessoa para lhe ouvir no momento certo. A literatura é um meio muito bom, eu entendo. Hoje nós temos muito material bom gratuito, que talvez essa pessoa ela não lhe escute, mas se você der um livro para ela, entendeu? Se você recomendar, né, uma palestra, um estudo, um sermão, pode ser que ela não queira ouvir Então, acho que talvez a literatura, na minha opinião, né, seria uma maneira mais fácil. Mas ela pode também não querer, mas aí você cumpriu a sua função como igreja, né, como serva de Cristo, de
Você está ali à disposição do Senhor, né? Para falar, para comunicar, orando a Deus para que Ele abra uma porta para essa comunicação. E Deus é soberano, Ele vai abrir, né? Ele vai oportunizar, e você pode contribuir nesse sentido, né? Não acho que você tem que ficar com a consciência pesada a cada momento, né? Como se dependesse de nós, né? Essas coisas, completamente. Depende em parte, né? E Deus vai nos usar. Irmãos, essa fé, vamos avançar aqui porque o tempo avançou já também, embora a gente começou um pouco depois a aula, teve um atraso no começo, mas a seção 3 da Confissão de Fé vai dizer o seguinte: essa fé é de diferentes graus, é fraca ou forte. Então, mesmo quem tem fé genuína, essa fé pode ser fraca ou forte. Pode ser, muitas vezes, de muitos modos, perturbada e enfraquecida, mas sempre alcança a vitória. Então, o crente, por falta de leitura bíblica, de uso dos meios de graça, ele pode enfraquecer, ele pode cair em algum pecado, mas se ele tem a fé genuína, ele vai se arrepender e ele não vai cair ao ponto de ser destruído. Mas ela pode também ser forte, em muitos atingindo a perfeita segurança em Cristo. Então, tem crente que está pronto para tudo, né? Se vier o martírio, tem gente que tem a fé mais forte. Então, a gente deve procurar crescer na graça, na fé, no conhecimento, para a gente enfrentar dificuldades com mais coragem, né? Com mais força. Então, é possível que alguma situação dessa seja isso. A gente precisa crescer. Então, Deus sabe disso. E aí é usar mais os meios de graça, buscar mais o Senhor, para a gente estar pronto para enfrentar os desafios do nosso tempo. Então, essa fé, ela vai vencer. E ele diz também que Deus é o autor e o consumador dessa fé. Então, a garantia da vitória é porque Deus é o autor e consumador da fé. Tem vários versículos, né? Os irmãos podem investigar com cautela depois, cada um. Mas eu quero ler aqui 1 João 5, 4-5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Então, a fé vence, né? E tem outros exemplos aí. Então, irmãos, o justificado é justificado e pronto. Não há ninguém mais justificado ou menos justificado. A pessoa tem a fé genuína, Deus bate o martelo e diz justo. A justiça é a justiça de Cristo, os méritos é o de Cristo, a justiça perfeita. Então, todos os crentes estão igualmente perdoados, não há condenação mais. Todos os crentes são igualmente justos diante de Deus. Mas a fé oscila. Não é que Deus oscile ou o que Ele declarou, mas a nossa fé oscila. A nossa fé é misturada com incredulidade. Só Deus pode conceder fé salvadora, porque é uma graça de Deus. Mas o nosso papel é pregar e, quando cremos, ouvimos a pregação e cremos, nutrir essa fé. Nutrir essa fé, alimentar, fortalecer, crescer na graça e no conhecimento. Todos nós enfrentamos momentos de fraqueza na fé, altos e baixos, lutas, tentações. Lutero tinha uma luta, né, espiritual, depressão, outros homens de Deus. Todos os crentes têm momentos que os teólogos chamaram na história de noites escuras da alma, né? Crises, dificuldades, desânimos. Mas a fé genuína sempre vence. Veja Pedro, né? Negou a Jesus. Há um potencial no crente para cair em pecado, né? Vê o caso de Davi, adulterou, assassinou, mas era um crente, a fé venceu, ele não se perdeu, ele não se desviou. Então a fé genuína, irmãos, sempre vence. O crente pode cair, pode, mas ele não é destruído. Ele é restaurado por Deus, né? Deus vai pastorear, o Espírito Santo, os meios de graça, a irmandade Deus usa também. Então, devemos pensar nisso.
certo? Lembrar disso. Mas isso não é desculpa, a gente saber disso, não é desculpa para pecar, porque o crente, é como eu disse, a fé genuína produz temor de Deus. Isso é um momento de oscilação, quando a fé está fraca. Mas nós não devemos desejar viver fracos na fé, certo? Isso não é bom para nós, certo? Então, a fé é dom de Deus, Deus vai confirmar essa fé, certo? Ele vai nos sustentar até o fim, Ele é a nossa garantia. Mas para concluir a lição de hoje, eu quero recomendar um segundo livro e ler algumas partes desse material, e eu concluo com isso. Irmãos, existe um outro livreto que eu quero recomendar aqui nessa manhã, que é um livreto chamado Conselhos para Crentes Fracos. O autor é um pastor puritano chamado Richard Baxter. Esse livro é traduzido pela editora Knox Publicações. Essa editora é da Igreja Presbiteriana Central do Pará, onde o pastor Paulo Anglada pastoreou. Eles têm uma editora. E esse livro tem Kindle e físico também. É um livretinho, R$7, uma coisa assim. Certo? E Baxter é um pastor, ele está dando conselhos para crentes fracos, né? Fortalecer a fé. Então eu recomendo o livro. Esse material é um livro muito bom para meditação, é um clássico. Em que sentido? Vale a pena você comprar, porque assim, você pode ler um livro como esse várias vezes. É um livro que vai trazer meditações. Aí lá na frente você... É tipo um remédio. De vez em quando você não adoece, tem que tomar o mesmo remédio de novo, né? Tem livros, irmãos, tem assuntos que são como remédios. Aí você toma aquele remédio, fica sadio, aí depois daqui a pouco você adoece de novo. Aí você tem que lembrar daquilo de novo. Então esse tipo de livro é bom você ter na sua família, na sua casa, em tempos de desânimo, de oscilação da fé, você lançar a mão e ler, né, esse tipo de material. Então, alguns conselhos aqui. Em primeiro lugar, um conselho certifique-se que o fundamento da sua fé foi bem estabelecido, tanto na cabeça quanto no coração. Ou, de outro modo, você jamais poderá alcançar a confirmação, nem ser salvificamente edificado. Então, não há segurança se a pessoa não tem um fundamento. É isso que eu estou fazendo aqui, ensinando, né, os irmãos. Então, não adianta você falar em segurança, uma fé forte, se a pessoa nem é regenerada, se ela nem é crente de verdade. Primeiro ela tem que se arrepender e crer. Ela tem que voltar para o fundamento. Você não constrói um prédio sem lançar o fundamento. Então, primeiro é o básico, né? Segundo lugar, não pense que uma vez convertido, tudo está feito. Esse é um erro, né? Não é reformado isso. O pessoal cita uma vez salvo, salvo para sempre, como se nós afirmássemos, como igreja reformada, que acabou, não tem mais nada a fazer. E não é isso. Isso não é a nossa fé bíblica e dos nossos símbolos de fé. Quando você se converte, é só o começo da luta. Converteu, maravilha. Paz com Deus, alegria. Se morrer como ladrão da cruz no mesmo dia, está no céu. Mas a vida cristã começa ali, naquele momento da conversão. Está seguro? Maravilha. Está seguro em Deus? Maravilha. Mas ainda há uma grande obra a ser realizada. A santidade é o caminho para a felicidade. Então, está justificado, mas precisa ser santificado. Então, é um conselho, porque às vezes o crente está fraco, porque ele acha que, pronto, estou garantido a eleição. O pastor disse que... Fui lá na igreja, o pastor falou que, pronto, está eleito, está tudo bem. E aí a pessoa não acha que não precisa mais usar os meios de graça, ler a Bíblia, buscar crescer, se esforçar para buscar santificação. Certo? Então, muito cuidado e diligência é requerido de nós. Que nós seremos salvos por Cristo não é mais certo do que seremos guardados pela fé no amor e na santa obediência. Então, assim como é seguro que nós seremos salvos, nós também temos que saber que o salvo vai ser guardado na fé, no amor e na obediência, ou seja, ele vai perseverar. Não é só, creu e acabou e vou
ficar tranquilo, relaxado e vou para o céu sendo carregado, né, numa maca. Não. Então temos que lutar. Não pense que uma... já li isso aqui. Próximo, tem vários outros, irmãos. Aqui eu recortei alguns só. No livro lá tem vários outros. Progrida de modo descendente humilhação. Cresça em humildade. Saber que você não é nada. Bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, né, que nós já pregamos aqui. A alma humilde reconhece nada ser. Ela tem fome e sede de justiça. Então você tem que continuar valorizando Jesus como no dia da conversão. Valorizando a justiça de Cristo. Exercite-se diariamente em uma vida de fé em Jesus. A pessoa quer ser crente, e aí Deus está lá, o pastor está pregando, e aí a pessoa está fraca na fé, está enferma, e aí acha que a igreja não está... vai para a igreja, não sente nada. Irmãos, vejam, se você estiver com a barriga doente, eu posso colocar a mais fina iguaria, a melhor comida na sua frente, que você gosta mais, a mais nobre, você não vai conseguir comer, se alimentar. A mesma coisa é com relação à questão espiritual. Eu posso preparar e me santificar, ser um instrumento de Deus, trazer o melhor sermão. Se você estiver fraco na fé, enfermo, esse pão, esse alimento não vai ter efeito na sua vida. E aí não adianta você apenas ficar culpando os ministros. Certo? Não adianta. Então, às vezes, o problema é que nós estamos enfermos realmente. E aí o conselho pastoral exercite-se na fé. Medite. A pessoa ouve o sermão e pronto, aí volta para a semana, nem lembra mais do que foi dito. Não medita. Não tem devocional, não separa tempo para ler um livro, não ora, não busca a Deus na vida particular. Aí chega domingo, aí vem para a igreja, não muda nada, não é santificada, não cresce em graça, não aproveita nada dos meios de graça. Então nós temos que ter cuidado com essa situação, e o conselho é esse, né? É a vida devocional. Em sexto lugar, mas não tem outros pontos lá, então não fiquem presos à ordem aí, mas aqui, pelo que eu copiei aqui, deixe que o conhecimento e o amor de Deus e sua obediência a Ele sejam obras da sua religião. Encontrar prazer, irmãos, na leitura bíblica, na igreja, no conhecimento de Deus, na obediência. A gente fica esperando que o pastor vai ter que ser um coach, ficar motivando todo. Você tem que fazer esse exercício. Né? Então a voz que você ouviu na sua conversão foi a de Cristo, foi a de Deus, não foi a do pastor A ou B. Você tem que continuar ouvindo a mesma voz, se animar no Senhor, se alegrar no Senhor. Mortificar o pecado, a autonegação, tomar a cruz todo dia. O pastor não vai poder fazer isso por você, o presbítero, o diácono, o pai não vai fazer pelo filho, pela mulher, nem a mulher pelo marido. Isso é obra nossa, irmãos, de cada um de nós, a mortificação do pecado. Cada um de nós, ser diligente. Eu tenho meus pecados, você tem os seus. Eu tenho que carregar a minha cruz, você tem a sua cruz para carregar. E eu tenho a minha, e cada um tem a sua. Então, assim, não tem como eu carregar a cruz de todo mundo aqui, não dá. Você tem o seu pecado que está lhe impedindo de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Deus está lhe dando a palavra, os meios. Você tem que agir com a bênção de Deus. Né? Então, lutar contra o amor próprio, né? O orgulho, a cobiça, né? A iniquidade. Lute. Considere os seus desejos carnais corrompidos como o maior inimigo. Mortifique a natureza pecaminosa. Não tem como ninguém fazer isso por outra pessoa, não, irmãos. Você tem que levar isso a sério, essa obra de humilhação, de mortificação. Você tem que fazer isso.
né? Então, você não tem que estar sendo governado pelo pecado, pelas concupiscências, pelas cobiças. Você não é livre em Cristo? Então você precisa lutar. Fique atento para que você não ame o mundo ou qualquer coisa que nele há. O amor ao mundo. Você tem que resistir a isso. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Valorize todas as coisas terrenas conforme elas conduzem ao serviço do Mestre. Muita coisa boa, mas o propósito das coisas boas é você ser um servo melhor de Cristo. Viva pela fé, né? Não olhando só para esse mundo. Se você cair em algum pecado, levante-se rapidamente por meio de um completo e profundo arrependimento e evite qualquer delonga ou cura paliativa. Então, nós temos que cair em pecado, ou houve uma falha, se arrependa, volte. Certo? Volte. Né? Ele diz da ira, né? Não se deixe o sol se pôr sobre a ira. A gente se ira. Às vezes acontece, mas pede perdão a Deus, volta. Né? Busque a Deus, viva como, e aqui acho que é o último, viva como com a morte continuamente diante dos seus olhos e se prepare para isso. Quando é que ela vem? Pode ser mais rápido do que a gente imagina, né? Mas ela vem de qualquer maneira, né? Se Jesus não voltar. Então o crente, irmãos, ele tem que viver se preparando para isso. Nós temos que estar prontos. Se for necessário, né, morrer, chegar, ela vai chegar, ou morrer por Cristo, né, em algum sentido. Não se prometa vida longa. Olha o conselho do pastor Richard Baxter, né? Conselho pastoral. Não se prometa vida longa. Porque quem foi que disse que você vai... É claro que a gente... Isso não é esperança, né? Eu vou viver 80, 120. Tem gente que quer, como o pessoal diz aí, né, ficar para a semente, né? Então, assim, tem gente que fica se alimentando dessas ideias de que vai viver muito. Quem é que sabe? Não se prometa vida longa. Não pense na morte como se estivesse muitos anos adiante, mas como se à mão. Não fique pensando que vai demorar tanto, não. Assim. Se demorar, bênção, né? Deus está lhe dando mais tempo para viver aqui. Mas viva como se fosse vir logo a morte. Pense no que será necessário para a sua paz e conforto naquele momento. Se fosse para morrer hoje, como é que seria? Se você... A notícia, tem um dia de vida. Tem uma doença, um dia de vida. Você estaria pronto, preparado? Irmãos, essa preparação tem que ser a gente não tem que ficar esperando isso, não. Já está acontecendo agora. Você está se preparando agora. Entendeu? Às vezes, quando o pessoal que faz vestibular, né, esses negócios, concurso, às vezes ele faz, aí não passa. No outro dia ele tem que estar se preparando já, né? E a morte é uma coisa certa, né? O edital já está aberto, né? Sempre, né? Então, todo mundo aqui é candidato à morte já. Então, se prepare, certo? Se prepare. Disponha a sua vida para isso, prepare-se. A única coisa certa é que você vai morrer se Jesus não voltar. Então, por que tem tempo para tudo, né? Tanta coisa tem tempo. Aí, 2, 3 horas, 4, 5 horas por semana para ouvir uma pregação, para estar na igreja, não dá. É cansativo. É complicado. O pessoal quer demais. O pastor quer demais de mim. Exige muito. O negócio de ser crente dá trabalho. Tudo é difícil. Então, irmãos, nós temos que nos preparar para a morte, certo? Então, eu espero que esse estudo, né, seja um incentivo aos irmãos à meditação na questão da fé salvadora, fé salvífica, nessas questões. E eu estou à disposição, irmãos, para a gente conversar, tirar dúvidas, um aconselhamento, um diálogo, né? Eu estou à disposição dos irmãos. A gente está vivendo esse tempo aí. Eu sei que os irmãos trabalham e tal, eu sei que nem todos podem, às vezes, tirar um tempo, mas eu estou à disposição. Pela manhã, às vezes eu estou aqui, a gente pode marcar outro horário. Se for uma irmã, a irmã da Arcleide também está à disposição para estar conosco. Mas, assim, é necessário que os irmãos entendam, assim, que existe algo que é fruto, né, dessa meditação, que os irmãos têm que estar conscientes
né, do que Deus tem para os irmãos e está buscando, com a ajuda de Deus, experimentar e viver essas realidades. Dúvidas, o tempo já passou muito, né? Eu acho que talvez não seja nem bom a gente ainda... Então, próxima lição, os irmãos tragam as dúvidas. Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque aprendemos um pouco mais nessa manhã. Também meditamos, ó Deus, em assuntos espirituais. E isso é bom, ó Deus, no teu dia, pensarmos nessas questões. Ó Deus, que o teu Espírito esteja operando, ó Deus, aplicando, quebrantando o nosso coração e nos animando, ó Deus, a viver a vida cristã, perseverando, tomando a cruz, negando a nós mesmos, crescendo na graça, no conhecimento do Senhor. Toma essa igreja em tuas mãos, cada irmão, faz a tua obra, ó Pai, vem o teu reino sobre nós. É o que pedimos, oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, vamos em paz até a noite, se Deus quiser.